Naquele dia, Beatriz percebeu que sua vida tinha acabado. O silêncio que se instalou na sala de audiência número 4 era tão absoluto que ela podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas, um ritmo descompassado de puro pavor. Ela olhou para a cadeira ao seu lado, onde deveria estar o homem em quem confiara sua fortuna, sua reputação e seu futuro. Mas o assento estava vazio. Seu advogado, o renomado Dr. Steiner, simplesmente não apareceu, deixando para trás apenas uma mensagem de texto lacônica, dizendo que conflitos de interesse intransponíveis o impediam de continuar. Diante dela, o juiz aguardava com uma impaciência mal disfarçada, enquanto os advogados de seu ex-marido sorriam como hienas que acabaram de isolar a presa ferida. Beatriz estava sozinha, despida de suas defesas, prestes a assinar um documento que a transformaria de bilionária em uma indigente legal. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, pensava ela, enquanto o mundo girava e as cores da sala perdiam o brilho. Mas o que ninguém ali poderia prever, e o que faria o curso da história mudar para sempre, era que a salvação de Beatriz não viria de um terno caro de $3.000, mas de um homem que, naquele exato momento, passava um pano úmido no chão de mármore logo atrás da mesa da defesa. Para entender como Beatriz, a herdeira do conglomerado têxtil Arantes, chegou a esse estado de abandono, é preciso voltar 2 anos no tempo. Naquela época, ela vivia sob o que chamava de a ilusão da proteção. Ela se casara com Gustavo, um homem charmoso que parecia ser o equilíbrio perfeito para sua vida agitada. Beatriz era a mente criativa. Gustavo era o braço administrativo. A felicidade inicial era intoxicante, preenchida por lançamentos em Paris e noites tranquilas em sua cobertura. Ela acreditava que tinha tudo, mas ignorou o primeiro sinal de que as fundações de seu castelo eram de areia. Quando Gustavo sugeriu que todos os ativos da empresa fossem centralizados em uma holding sob o controle legal do Dr. Steiner, um amigo de longa data dele. Naquele momento, ela confundiu controle com cuidado. E esse foi o erro que agora a deixava sangrando em praça pública. A escalada do pesadelo foi calculada. Gustavo começou a plantar sementes de dúvida sobre a sanidade de Beatriz, sugerindo que o estresse da empresa a estava tornando paranoica. Ele a isolou de seus diretores de confiança e, lentamente, transferiu o poder de decisão para si mesmo. Quando o pedido de divórcio chegou, Beatriz achou que seria uma disputa justa, mas descobriu que Steiner, seu advogado, fora comprado por Gustavo meses antes. A traição era profunda. Uma rede tecida nas sombras para garantir que ela perdesse não apenas o marido, mas o legado de 3 gerações. O conflito interno de Beatriz era uma mistura de vergonha e negação. Como ela, uma mulher tão inteligente, pudera ser tão cega? Se ela tivesse ouvido os alertas de sua antiga secretária, talvez tivesse tido tempo de reagir antes que o cerco se fechasse. Agora no tribunal o juiz limpou a garganta, pronto para bater o martelo. Senhora Arantes, já que seu representante não está presente e não há justificativa plausível, prosseguiremos com a execução do acordo de partilha total em favor do Sr. Gustavo, disse o magistrado. O pânico de Beatriz era físico. Ela sentia que ia desmaiar. Foi então que um barulho metálico ecoou no fundo da sala. Elias, o faxineiro negro que trabalhava no tribunal há 15 anos e que passara a última hora limpando as manchas de café perto da mesa de Beatriz, largou o rodo. Ele deu um passo à frente, cruzando a linha invisível que separava os servidores da corte dos grandes jogadores de poder. Seus olhos encontraram os de Beatriz por um segundo, transmitindo uma calma que ela não sentia há anos. Algo suspeito estava acontecendo na postura daquele homem, uma autoridade que não condizia com seu uniforme azul. Elias não era apenas um faxineiro, embora fizesse seu trabalho com uma dignidade impecável. Ele era um homem de segredos, alguém que ouvira mais confissões nos corredores daquele tribunal do que qualquer padre. Ele vira Steiner e Gustavo conversando nos fundos do prédio na noite anterior, trocando envelopes que não continham apenas papéis. Quando Elias abriu a boca para falar, a voz que saiu era profunda, educada e carregada de uma inteligência que paralisou o juiz.
Com licença, Excelência, começou ele, ignorando os protestos indignados dos advogados de Gustavo. A justiça não pode ser executada sob o fundamento de uma fraude premeditada. E eu tenho as provas de que o Dr. Steiner não está ausente por conflito de interesse, mas por suborno. Naquele momento, a sala de audiência deixou de ser um tribunal de divórcio para se tornar o cenário de uma das maiores reviravoltas da história jurídica daquela cidade. O juiz, visivelmente chocado, ordenou que Elias se aproximasse. Gustavo, ao lado de seus advogados, estava pálido de raiva. Isso é um absurdo! Um faxineiro interrompendo uma audiência de alto nível? Gritava ele. Mas Elias não se intimidou. O narrador observa que, por trás daquele uniforme, batia o coração de um homem que um dia fora o melhor investigador da corregedoria, antes de ser afastado por denunciar a corrupção de seus próprios superiores. Ele conhecia as leis melhor do que muitos ali dentro. Elias retirou do bolso um pequeno gravador digital. Eu estava limpando o duto de ventilação do escritório adjacente ontem à noite, Excelência. Ouvi e registrei a transação entre o Sr. Gustavo e o Dr. Steiner. Eles planejaram o abandono de hoje para forçar a assinatura de um acordo fraudulento. A reviravolta moral atingiu Beatriz como uma lufada de ar fresco em um incêndio. Ela olhou para Elias e percebeu que aquele homem, a quem ela mal notara ao entrar na sala, era o único ser humano honesto em um raio de quilômetros. O conflito interno dela mudou. De vítima, ela passou a sentir uma fúria fria e calculada. A escalada do risco agora envolvia Elias. Ao denunciar Gustavo, ele colocava sua própria vida e emprego em jogo. Gustavo tentou investir contra Elias, mas o juiz, agora sentindo que sua própria reputação estava em jogo, ordenou silêncio imediato. A situação nunca ficara estável, e agora, o peso da verdade começava a esmagar o império de mentiras que Gustavo construíra. O juiz ouviu a gravação. Nela, a voz de Gustavo era clara. Amanhã, às 10, Steiner desaparece. Beatriz vai entrar em pânico e assinar qualquer coisa para acabar com o pesadelo. Depois disso, a Arantes Têxtil é nossa. O tribunal paralisou. A negação de Gustavo transformou-se em desespero quando o juiz ordenou a prisão preventiva de Steiner por abandono de dever e prevaricação, e abriu uma investigação criminal contra Gustavo por fraude processual. Beatriz, porém, ainda não estava salva. Sem um advogado, o processo seria suspenso e Gustavo teria tempo de esconder os ativos no exterior. Foi nesse instante que Elias fez algo ainda mais audacioso. Excelência, a senhora Arantes precisa de representação imediata para protocolar o bloqueio de bens. Se me permitir, eu ainda mantenho minha licença da ordem ativa. O choque emocional foi renovado. Elias, o faxineiro, era advogado por formação, um talento desperdiçado pela burocracia e pelo preconceito do sistema. O juiz, em um ato de rara coragem, permitiu que Elias assumisse a defesa de Beatriz de forma extraordinária para aquela sessão. A imagem era poderosa. A bilionária e o faxineiro, lado a lado, contra a corrupção que tentara devorá-los. Elias começou a ditar termos e citar jurisprudências com uma fluidez que deixou os advogados de Gustavo sem resposta. A decisão difícil de Beatriz era confiar seu destino final a um homem que ela mal conhecia, mas que demonstrara uma lealdade que o dinheiro não pudera comprar. Se ela tivesse hesitado, Gustavo teria escapado. A primeira parte dessa batalha terminou com o bloqueio total das contas de Gustavo e a anulação de todos os documentos assinados sob coação. Beatriz estava livre das garras do ex-marido. Mas as consequências reais estavam apenas começando. Ao sair do tribunal, protegida por Elias, ela percebeu que o mundo não haveria mais da mesma forma. Ela era a mulher salva pelo faxineiro, e ele era o homem que desafiara o sistema. A tensão não diminuiu, ela apenas mudou de forma. O segredo de Elias e a fortuna de Beatriz agora estavam entrelaçados em uma guerra de poder que prometia retaliações sangrentas. A dúvida permanecia. Elias a salvara por justiça, ou havia algo mais profundo em sua motivação que ele ainda não revelara? Após a audiência que abalou as estruturas do judiciário,
Beatriz e Elias refugiaram-se em uma pequena sala reservada. O narrador descreve que a adrenalina estava baixando, dando lugar a uma exaustão gélida. Beatriz olhou para o homem à sua frente, ainda vestindo o uniforme azul, mas com a postura de um general. Por que você fez isso, Elias? Você perdeu seu emprego? Talvez sua segurança? Perguntou ela. Elias deu um sorriso triste. Eu passei 15 anos limpando o chão deste lugar, Beatriz. Eu vi muitos como o seu marido usarem a lei para esmagar os outros. Eu não salvei você. Eu salvei a pequena parte de fé que ainda me restava na justiça. Mas a escalada do risco continuava. Gustavo, embora humilhado, ainda tinha recursos e conexões perigosas que não aceitariam perder bilhões para um homem comum. A noite que se seguiu foi um labirinto de tensão. Elias levou Beatriz para um esconderijo que só ele conhecia, uma pequena casa na periferia onde o nome Arantes não significava nada. O conflito interno de Beatriz era dilacerante. Ela estava em um ambiente que nunca imaginara, sentindo-se vulnerável e culpada por ter arrastado aquele homem para sua ruína pessoal. Enquanto isso, Gustavo movia suas peças. Ele contratou mercenários para recuperar o gravador original e silenciar as testemunhas. A piora emocional era constante. Beatriz percebeu que o dinheiro, que antes era sua força, agora era um alvo em suas costas. Ela teve que tomar uma decisão difícil: fugir do país e abandonar a empresa, ou ficar e lutar ao lado de Elias, arriscando a própria vida em um processo que poderia levar anos. Algo suspeito aconteceu na manhã seguinte. Um emissário de Steiner procurou Elias com uma proposta de suborno milionária para que ele entregasse o gravador e mudasse seu depoimento, alegando que a gravação fora forjada. Elias olhou para a maleta de dinheiro e depois para Beatriz. A dúvida pairou no ar por um segundo eterno. Se Elias aceitasse, ele poderia sair da pobreza para sempre, mudar de vida e desaparecer. Beatriz sentiu o coração parar. Ela estava à mercê da integridade de um homem que o sistema sempre maltratara. No entanto, Elias apenas fechou a maleta e disse: "O meu nome não tem preço, e o dela também não." A reviravolta moral foi completa. Elias não estava ali pelo dinheiro de Beatriz, mas por um princípio que ela mesma havia esquecido no meio de tanto luxo. A situação tornou-se crítica quando o esconderijo foi descoberto. Houve uma perseguição tensa pelas ruas da cidade, um lembrete violento de que Gustavo não tinha limites. Elias demonstrou habilidades de condução e tática que reforçavam seu passado como investigador da corregedoria. Ele conseguiu levá-los até a delegacia central, onde exigiu a presença da imprensa nacional. Ele sabia que a única proteção que tinham era a luz do escrutínio público. Beatriz, vendo Elias sangrar por um corte no braço, percebeu que a lealdade dele era o maior patrimônio que ela já possuíra. Se ela tivesse continuado a ser a mulher arrogante de antes, teria perdido a única pessoa que realmente a via como ser humano. O ato termina com Beatriz e Elias entrando no prédio da polícia, sob o brilho ofuscante dos flashes. A história do faxineiro herói já estava em todos os canais de notícias. O risco agora era político. Gustavo tinha amigos no alto escalão que tentariam abafar o caso, mas Elias tinha um último trunfo na manga. O gravador continha não apenas a traição de Gustavo, mas nomes de juízes e políticos que recebiam propina para facilitar sentenças favoráveis ao grupo empresarial. A caixa de Pandora estava aberta, e Beatriz percebeu que sua luta pelo divórcio tinha se transformado em uma cruzada para limpar a alma daquela cidade. A conclusão desta jornada aconteceu meses depois no mesmo tribunal, mas em uma atmosfera completamente diferente. O ritmo era lento, quase cerimonial. Gustavo estava no banco dos réus, não mais como um empresário de sucesso, mas como um criminoso comum, enfrentando acusações de fraude, corrupção ativa e tentativa de assassinato. Steiner já fora condenado e perdera sua licença para sempre. Beatriz estava sentada na galeria, mas desta vez ela não estava sozinha. Ao seu lado, Elias, agora vestindo um terno que ela fizera questão de comprar para ele, não como um presente, mas como um uniforme de seu novo cargo. Diretor de Ética e Compliance da Arantes Têxtil.
A carga emocional do julgamento final foi avassaladora. Beatriz prestou seu depoimento, mas não falou sobre dinheiro. Ela falou sobre a invisibilidade, sobre como o poder cega as pessoas para a dignidade dos que estão ao seu redor. Ela olhou para Gustavo com uma piedade que o destruiu mais do que qualquer sentença. As consequências reais foram profundas. A empresa de Beatriz sobreviveu, mas ela mudou completamente a estrutura de gestão, tornando-a uma das mais justas e transparentes do país. Elias, por sua vez, tornou-se uma lenda viva, um símbolo de que a justiça pode vir de qualquer lugar, contanto que haja coragem. No entanto, o final não foi isento de sombras. Elias recusou-se a aceitar qualquer recompensa financeira pessoal de Beatriz. Ele continuou vivendo em sua casa simples, mantendo a rotina de um homem que valoriza a paz acima do luxo. O conflito interno de Beatriz persistia. Ela sentia que nunca poderia retribuir o que ele fizera. A relação entre eles tornou-se uma amizade profunda, mas marcada pela cicatriz daquela batalha. A dúvida que ficava no ar era se eles conseguiriam, algum dia, esquecer o trauma e viver sem olhar por cima do ombro. O auto-engano de que a justiça é um processo limpo fora substituído pela certeza de que ela é uma guerra constante. O final desta história nos convida a refletir sobre quem são os verdadeiros heróis em nossas vidas. Muitas vezes, eles são as pessoas que limpamos com o olhar todos os dias. As pessoas cujos nomes não sabemos, mas cujos valores sustentam o mundo. Beatriz recuperou seus bilhões, mas descobriu que eles não valiam nada sem a integridade. Gustavo perdeu tudo, definhando em uma cela onde seu dinheiro não podia comprar o respeito de ninguém. A trajetória de Beatriz e Elias prova que o destino é um mestre irônico, que gosta de colocar a salvação nas mãos de quem o sistema tenta descartar. A última frase desta jornada ecoa na mente de Beatriz enquanto ela observa a cidade do topo de seu prédio, agora com Elias ao seu lado como seu conselheiro mais fiel. Ela olha para o horizonte e sente um misto de gratidão e melancolia. Ela venceu, mas o custo foi a perda de sua inocência sobre o mundo em que vivia. Até hoje eu me pergunto se fiz a escolha certa ao deixar Elias se arriscar tanto por mim, ou se eu deveria ter aceitado a derrota sozinha para não colocar a vida de um homem tão bom no meio do meu próprio inferno pessoal. Você acredita que a lealdade de Elias foi um ato de heroísmo puro? Ou ele viu em Beatriz a oportunidade de finalmente se vingar do sistema que o injustiçou no passado? Se você estivesse no lugar de Beatriz, confiaria sua vida a alguém que o sistema rotula como invisível, ou tentaria negociar com os monstros que você já conhece?